palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então vamos lá, vocês já ouviram a história, né, o conto dos 3 porquinhos? Né? É um pouquinho parecido com a história que a gente leu aqui, é um pouco semelhante aí. A diferença é que existem 3 casas e não é uma tempestade que bate sobre elas, mas é o lobo mau. Não, o lobo mau é da Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos chamar de lobo mau também. É o lobo que vai lá e sopra sobre a casa dos 3 porquinhos e é legal que uma das casas ela é construída com palha, a outra casa ela é construída com madeira e a terceira é construída com pedra. A única que resiste ao sopro do lobo é a que foi construída com pedra. Percebe a semelhança com o texto que a gente leu aqui? Talvez até o autor conhecesse essa parábola da Bíblia, né? Não sei se conhecia ou não, mas de repente conhecia. Né? A Bíblia é o livro mais famoso do mundo, tem várias histórias nesse mundo que refletem a Bíblia. Né? Tem até gente que conhecia as crônicas de Nárnia. Esses dias eu estava vendo um post, que coisa engraçada, eu estava vendo um post no Facebook e o post comentava assim: com quantos anos vocês descobriram que as crônicas de Nárnia é uma história baseada na Bíblia? Aí eu falei, sim, que será que eles acharam que era um leão que morria por um traidor e ressuscitava depois? O que será que eles acharam que era isso? Vai saber, né? Mas também tem várias outras histórias que, se você procurar, elas vão te guiar de alguma forma para a Bíblia. Eu percebi isso em The Walking Dead. Quem aqui assiste The Walking Dead? Levanta a mão aí. Só o Lucas e o Samuel? Só? Ninguém mais assiste The Walking Dead? Rapaz, muito louco. O que eu percebi nesse seriado que leva até a Bíblia? O que esse seriado conta? Qual que é a ideia principal? De alguma forma, as pessoas do mundo todo elas estão infectadas por um vírus. Tá? A partir do momento que elas morrem, elas se tornam zumbis. Por isso, The Walking Dead, os que caminham mortos. O mundo como a gente conhece, ele já não existe. Hospitais, comércios, igrejas, escolas, está tudo fechado. E as cidades, né, os pontos de sobrevivência, as pessoas foram obrigadas a construir muros ao redor das suas cidades por causa da ameaça dos zumbis. Né? Ninguém tem posse. Né? As primeiras temporadas elas vão relatar basicamente essa ideia de que todos estão na mesma. Ninguém tem mais posse como antigamente, né, na ideia do seriado. Todos estão na mesma, nada é de ninguém. Mas ainda assim, as pessoas sempre acham algum motivo para brigar, algum motivo para entrar em conflitos e, consequentemente, algumas vão se matar. Não é? Isso mostra que a maior causa do mal no mundo não é ter ou não ter posses, é o pecado no coração do homem. Percebe como The Walking Dead pode te levar a pensar no que a Bíblia diz? Quando a gente vai olhando, a gente percebe algumas conexões. Né? Os problemas sociais são apenas consequência da pecaminosidade humana, do egoísmo que provém do pecado no coração do homem. Isso a Bíblia sempre disse. Né? De uma forma geral, a Bíblia sempre aponta que tudo de mal que acontece no mundo é por causa do pecado. Então, se algum dia alguém chegar para você e falar assim: imagine como seria um mundo sem posses, imagina como seria um mundo onde nada é de ninguém, responda assim: assista ao seriado The Walking Dead e você vai ter sua resposta. Tem também o Once Upon a Time, Era Uma Vez. Quem aqui assistiu? Maria, Jéssica, quem mais? A Fabíola. Eu assisti também. Qual que é uma das frases mais famosas do seriado? Qualquer maldição, o beijo do verdadeiro amor quebra qualquer maldição. O beijo de um verdadeiro amor tem poder para quebrar qualquer maldição. E não é errado a gente dizer que os céus beijaram a terra
quando enviou o seu Filho Jesus Cristo, quando ele enviou o Filho de Deus Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. É esse beijo do céu na terra que provém do verdadeiro amor de Deus por nós, que quebra a maldição do pecado. A nossa maior maldição só pode ser vencida pelo Filho do amor. Então vocês percebem que esse mundo está cheio da palavra de Deus. As pessoas só precisam saber onde olhar, né? Até, vamos falar de Crônicas de Nárnia de novo. No terceiro filme, Viagem do Peregrino da Alvorada, no fim lá, a Lucy chega para o Aslan e fala assim, então quer dizer que eu nunca mais vou te ver? E o Aslan fala para ela, em seu mundo eu tenho um outro nome, você só precisa aprender a me encontrar. É algo desse tipo. Então, esse mundo está cheio, está repleto da palavra de Deus. As pessoas, se elas tivessem alguma noção da graça de Deus, elas saberiam exatamente encontrar a graça de Deus aonde elas forem. Jesus é tão importante nesse mundo que a história está dividida entre antes e depois de Cristo, obviamente no mundo ocidental. O que eu quero dizer é que se o mundo de alguma forma conhece a palavra de Deus, nós que cremos, que conhecemos ao Senhor, nós conhecemos muito mais do que eles. Isso é um fato. É só você pensar em quantas vezes você já veio aqui, quantas vezes na sua vida você já veio na igreja ouvir a palavra de Deus. Se você gosta, né, hoje a acessibilidade é uma coisa incrível, né? Você pode ouvir quantos podcasts você quiser. Tem o do Bibo, tem o do Jack, tem vários podcasts cristãos onde você tem um aprofundamento melhor na palavra de Deus. Ou se você quer uma pregação, hoje em dia você bota lá Augustus Nicodemos, Igor Miguel. Você pode ouvir quem você quiser hoje em dia. Bota lá Timothy Keller. Você vai achar a pregação traduzida de repente. John Piper. Você tem acessibilidade, você tem a palavra de Deus à vontade. O Gustavo estava falando ontem, tem o The Pilgrim, né? Que é audiobooks aí, cristãos. Então, a acessibilidade hoje à palavra de Deus se tornou muito maior. Pense também quantas vezes você já leu a Bíblia, se é que você leu mesmo, né? Pense todas as vezes que você leu a Bíblia. Mesmo que seja lá, só li o Salmo 91, só li o Salmo 23, você leu a Bíblia. Não costumo ler a Bíblia. Aí você tem que começar a ler, mas você tem vindo aqui na igreja e você está ouvindo a palavra de Jesus. O que eu quero dizer é que você ouviu as palavras de Jesus e o mundo também ouviu de alguma forma, talvez não reconheceu, mas você ouviu e reconheceu. Agora a questão é, o que você vai fazer com as palavras de Jesus? O que nós fazemos? Qual é o tratamento que nós damos para as palavras de Jesus, para a Bíblia em si, que toda ela é a palavra de Deus? Qual é o tratamento que nós damos? Qual é a importância que a palavra tem em nossa vida? Nós usamos essa palavra como um firme fundamento, aquilo que vai basear toda a nossa vida, ou essa palavra se torna um mero adereço, um mero complemento para a nossa vida? Essa parábola que nós lemos aqui, ela nos mostra que existem coisas em nossa vida que nós podemos controlar, mas também existem as coisas que nós não podemos controlar. Então, nesse texto, nós lemos sobre dois homens. Os dois construtores, eles ouvem as palavras de Jesus. Os dois construtores ouvem exatamente a mesma coisa. Isso significa o quê? Não tem nada de errado com a palavra de Jesus. O problema não está na palavra de Jesus. Não existe nada de errado com a mensagem. A diferença, o problema, está naquilo que nós fazemos com ela. E o que Jesus diz que nós devemos fazer com a sua palavra? Nós devemos colocá-la em prática. Nós devemos viver. Devemos fazer com que ela seja a base, a nossa única regra de fé em prática. Porque a palavra de Deus só tem poder sobre nossas vidas se nós praticamos ela.
E praticá-las, de acordo com Jesus, é como construir uma casa sobre uma rocha, um firme fundamento. E aí ele começa a contar a parábola dos dois construtores. Então, por um lado, você vê uma pessoa preguiçosa que não quer cavar a fundo, não é? Ela não quer chegar na rocha, no lugar mais firme, para ela poder construir a sua casa. Uma vez eu estava na minha cidade, lá com o pessoal da igreja que eu frequentava, e a gente fazendo um trabalho social na favela lá da minha cidade. E a gente foi visitar uma casa que não era uma casa, né? Ela era um verdadeiro barraco. Era como que uma tenda armada assim. Os moradores eram catadores de recicláveis. Eu já devo ter contado isso para vocês, mas eu vou contar de novo. Talvez tenha alguém aqui que não ouviu. Eu vi a situação daquele pessoal, porque eles já tinham alguns filhos morando ali. Era um barraco, mal tinha um banheiro, mal tinha um lugar para eles dormirem ali. O cheiro daquilo era insuportável. Eu comecei a ficar louco na hora que eu vi aquela situação. A mulher estava grávida, eu falei, como é que eles vivem nisso? Como é que eles vivem nisso aqui? Aí na hora eu comecei a ficar pilhado, e eu comecei a falar para o pessoal, a gente vai construir uma casa para essa turma, não sei como, mas a gente vai construir. Não, vamos ver aí, vamos arrecadar, vamos levantar, vamos botar uns tijolos aqui, vamos construir. Aí um dos meus amigos que estava ali, que o pai dele é construtor, ele falou assim, cara, não é assim que se faz. A gente pode botar tijolo aqui, pode erguer uma casa, mas se a gente não cavar fundo até o alicerce, até um lugar seguro, até achar um alicerce, essa casa vai cair, vai ser pior. Aí eu consegui entender um pouco mais do que Jesus quis dizer aqui. Nós precisamos achar o alicerce, um lugar seguro para construir a nossa vida. Jesus quis dizer é que quando você ouve as suas palavras e você não busca construir um relacionamento profundo com Deus, você é como essa pessoa que constrói uma casa que não está segura. Você não se torna uma pessoa forte diante das dificuldades deste mundo. Então esse texto, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com você construir um relacionamento profundo com Deus. Esse texto tem a ver com um relacionamento que não é de aparências. Esse texto tem a ver com você ser alguém que constrói sua vida sobre um firme fundamento. E nesse texto, Jesus nos convida a sair da superficialidade. Parece frase de coach, né, de palestrante motivacional. Gente, vamos sair da superficialidade da vida. Mas não é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Jesus está nos convidando para ir mais fundo, para ir além em um relacionamento com Ele. Jesus está nos convidando a encontrar as riquezas da sua graça através da prática da sua palavra. Mas existem pelo menos duas coisas que eu posso falar para vocês hoje que impedem a gente de ir mais a fundo com Jesus e de praticar a sua palavra. A primeira delas são as dificuldades. Lucas 6,48, quando vai falar dessa mesma parábola, ele diz que esse homem que constrói a casa sobre a rocha, ele cava fundo para poder construir seguro. E quem cava fundo encontra as dificuldades logo no começo. Não é fácil construir um relacionamento com Deus. Não é fácil praticar a palavra de Deus quando a sua preguiça, quando a minha preguiça se torna um problema, quando a nossa preguiça luta contra nós, quando nós acordamos e tudo que nós mais queremos é continuar dormindo, até acordar para fazer o que a gente tem para fazer, que não é buscar a Deus. São sacrifícios que nós precisamos fazer. E eu sei que não é nada fácil fazer isso, porque todos os dias eu tenho que lutar, eu tenho que me lembrar que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso pôr em prática o relacionamento com Deus, que eu preciso estar com Deus. Todos os dias eu estou lutando para me acordar e me dedicar ao Senhor.
antes que qualquer outra coisa possa ocupar a minha mente. É por isso que se chama sacrifício, porque a gente luta contra a nossa própria preguiça. Para praticar a palavra de Deus, você precisa conhecer ela por completo. Mas por causa da preguiça, você não consegue terminar nem mesmo o Antigo Testamento, por exemplo. Quando você começa a chegar nas genealogias, nos nomes, nos detalhes, nos símbolos, se você não tiver convicção de que o Senhor está te chamando para conhecê-lo melhor, para conhecer a história do seu povo melhor, você já para por ali. Aqui é preciso entender que existem tesouros que estão escondidos na palavra de Deus. E eu não estou falando que você só vai alcançar esse tesouro se você for uma pessoa especial, se você tiver alguma revelação especial da parte do Senhor. Eu estou falando que esse é o tipo de tesouro que está escondido numa mina e que você vai encontrar conforme você cava, conforme você vai lá, dia após dia, lendo, relendo, mastigando, trazendo aquilo para a tua vida, se dedicando, e é aí que você finalmente consegue entender aquilo que Deus quer falar contigo. O que às vezes acontece também é que no meio desse caminho, para você fundamentar a tua fé, você se depara com algumas pedras duras chamadas pecado. Essas pedras são duras, e isso tem a ver com renúncia. Como é que eu lido quando a Bíblia chama o meu pecado de pecado? Como é que eu lido com isso? Tem coisas que elas estão, e hoje eu posso pregar isso aqui para vocês. Tem coisas que elas estão tão enraizadas em nossa vida que a gente nem admite. Chagas vai dar risada ali, mas foi ele que me chamou a atenção por causa disso uma vez. Pirataria, por exemplo. Aí, vai começar a comemorar, né, velho? E-book, séries, filmes. A gente está muito acostumado a isso, né? E às vezes a palavra de Deus nos confronta. Às vezes Deus usa outras pessoas para nos confrontar. São coisas que a gente acha super normal, né? Porque todo mundo faz. Quando ele me falou, comecei a pensar naquilo, foi passando o tempo. Primeiro a gente justifica o pecado, né? Mas depois vai passando o tempo, vai ficando aquilo na cabeça. Eu falo, poxa, não, pera lá, tem alguma coisa de errado com isso aqui mesmo. E isso quer dizer renúncia. Para a gente praticar a palavra de Deus, a gente tem que renunciar até mesmo aquilo que é pecado e a gente acha que não é. A gente precisa chamar o pecado pelo nome. Quais são os pecados que você tem enfrentado, que você tem tentado justificar? Quais são as pedras duras que você tem que quebrar, que você tem que cavar dentro do teu coração e que você tem que achar e retirá-las para que você possa construir a tua vida com o Senhor? Você não pode parar por aí. E você muito menos pode construir a tua casa antes de você ter resolvido essas coisas fundamentais. É a tua sexualidade que tem te atrapalhado? É a tua ansiedade que tem te atrapalhado? Ansiedade não, por si só, não é pecado, mas pode gerar um pecado na sua vida. Talvez a tua ansiedade pode ser tão grande, talvez é apenas um sentimento que você precisa combater, mas às vezes ela pode te gerar muitos pecados. O que é que você precisa tirar fora? É necessário que pela palavra de Deus a gente destrua qualquer pedra que está no nosso caminho. A segunda coisa que te impede de ir a fundo num relacionamento com Deus é a aparência. É quando a gente dá mais atenção à aparência, aquilo que está por fora, do que aquilo que está por dentro. Isso eu acredito que é um grande problema para a nossa espiritualidade. E na construção da nossa vida, nós estamos mais preocupados com aquilo que a gente pode ver, com aquilo que a gente aparenta. Então a nossa casa se torna bem chique. Nossa casa é uma construção de invejar as pessoas. A nossa vida a gente cuidou muito bem para estar bem frente aos outros, para mostrar aquilo que nós não somos.
Os nossos móveis são os mais caros, aquilo que nós temos impressionam as pessoas. Nós gastamos energia, nossa maior energia, nós investimos pesados na aparência, mas o que realmente sustenta tudo isso é aquilo que não se vê, é o fundamento, é a prática da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje em dia, eu não imaginava que isso poderia ser possível, mas quantas pessoas adoram exibir seu cristianismo? Muitas pessoas adoram exibir o seu cristianismo em redes sociais, adoram postar versículos e alguns acompanhados de fotos bem sensuais. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mulher de biquíni fazendo bico. O homem cheio de ostentação, de riquezas, vivendo uma vida tudo torta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje, infelizmente, o nosso cristianismo se tornou de aparências. Às vezes a gente vê as pessoas postando coisas, a gente fala, que espiritual que é essa pessoa. Talvez ela não tenha nada por dentro. Eu fiquei chocado, hoje eu estava comentando com a Flávia, para a vergonha da igreja. Um homem estudioso chamado Ravi Zacarias, um ícone da apologética cristã. Sabe o que é apologética? Apologética é quando as pessoas defendem a fé cristã perante o ateísmo e perante os inimigos. Quando eles encontram argumentos bem fundamentados para debater com as pessoas que não acreditam na fé. Então esse homem, um ícone da fé cristã, livros e mais livros, um ministério grande, faleceu em agosto, se eu não me engano, do ano passado. A partir do momento que ele faleceu, os podres começaram a vir à tona, coisa que nem a família dele imaginava. Abusos sexuais, coisas do tipo. E ele era o homem que tinha um testemunho de alguém que tentou o suicídio, mas que o Senhor o resgatou. Ele era um homem que batia de frente com Richard Dawkins, que é o patrono do neoateísmo. E eu, quando comecei a ver tudo aquilo, eu falei, caramba, o que é isso? O cara era simplesmente um crânio, mas não tinha firme o seu fundamento, vivia de aparências. Tem gente que gosta de postar foto orando. Uma coisa é alguém tirar uma foto tua orando, num culto, adorando ou fazendo qualquer coisa. Agora tem gente que é tão egocêntrica que posta foto ajoelhado, orando, talvez como foto de perfil. Não estou falando nem de você compartilhar alguma coisa que você estava participando, tirar, falando de gente que realmente posta uma foto para se exibir. Que tempos que nós estamos vivendo? A oração, que é o relacionamento mais íntimo que você pode ter com Deus, que Jesus disse, vá, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, porque o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Esse lugar secreto foi transformado em algo público, foi transformado em uma exibição para que as pessoas vejam. Tem também aqueles que mascaram o seu mau fundamento através das atividades da igreja. Isso aqui que a gente faz, que eu faço, que o pessoal do louvor faz, que vem aí o Berson, a Natiele, ou qualquer um fazer alguma coisa aqui. Tem gente que vê status nisso, não é status. Nós temos mais do que nunca de entender que nós somos servos. Nós estamos cooperando para a fé das pessoas. E que nós mesmos precisamos aprender, mas tem gente que vê status nisso. Tem gente que gostaria de assumir uma posição visível na igreja. Tem gente que gostaria de receber vários louvores pelo seu trabalho na igreja, apenas para esconder quem na realidade eles são. Ou até mesmo buscam estar visíveis para dizer, estou praticando a palavra do Senhor, mas em sua casa nem mesmo abre a Bíblia. Não tem um relacionamento com o Senhor. Só que na sua vida, o que menos importa são as aparências.
Na nossa vida, nós não devemos estar preocupados se somos vistos ou não, se as pessoas estão nos reconhecendo ou se elas não nos reconhecem. Nós não devemos estar preocupados se o que estamos construindo em nossa vida é uma linda mansão ou um casebre, ou um barraco, como eu disse agora há pouco. A única coisa que você deveria estar preocupado aqui é com o teu fundamento. E quando vierem as dificuldades, se você não está bem fundamentado, o teu castelo vai cair. Tomás de Kempis disse: não és mais santo porque te louvam, nem mais desprezível porque te censuram. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Porque hoje você posta alguma coisa lá no Facebook, você posta uma reflexão ou posta uma crítica política, as pessoas vão lá, te louvam, dizem frases de respeito, frases de efeito ao teu respeito, te elogiam, falam o máximo de ti, mas você não é mais santo porque as pessoas te elogiaram. Mesma coisa, você postou uma crítica política, você postou uma frase, as pessoas foram lá, te criticaram, não é por isso que você é desprezível. E ele continua: és o que és. O que poderão dizer de ti não te fará maior do que vales aos olhos de Deus. O que quer que as pessoas digam ao nosso respeito não vai mudar aquilo que somos diante de Deus. Praticar a palavra de Deus são as coisas que essa parábola mostra que nós podemos controlar. Mas também existem aquelas coisas que nós não podemos controlar. E nesse assunto eu amo a história de José do Egito. Eu amo a história de José do Egito. Essa história mostra que ele foi um cara de convicção. Ele não esperou passar por tentações para decidir ser fiel. Ele manteve a cada dia sua vida com Deus. Ele praticava a palavra de Deus, ele praticava a presença de Deus, ele pensava no Senhor. Então, no momento que a mulher de Potifar veio até ele para seduzir, ele rejeitou. E o que ele disse quando ele rejeitou? Não, eu não posso me deitar contigo porque a minha ética não me permite. Não, eu não posso me deitar contigo porque você é a mulher do meu patrão. Não posso me deitar contigo porque eu não estou afim. Eu deveria ser livre para poder dizer se eu quero ou não me deitar contigo. O que ele disse? Foi nada disso. Ele disse: como eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Deus estava nos pensamentos de José. O que não estava em seu pensamento, talvez, era que ele acordasse naquele dia, que ao acordar naquele dia ele iria para o seu trabalho pensando assim: hoje a mulher do meu patrão vai vir e vai me seduzir. Ele não contava com isso. Com certeza ele não contava com essa possibilidade. Ele não acordou naquele dia pensando que ele enfrentaria tudo aquilo. Mas quando a luta veio, ele resistiu. Resistiu porque seu fundamento era firme. Seu fundamento era firme diante das coisas que ele não podia controlar. Da mesma forma, nós jamais iniciamos um dia sabendo tudo que vamos enfrentar. Nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nossa vida, ela não é como um jogo de videogame. Quando a gente acorda, a gente vai lá no controle e escolhe: hoje eu quero o nível fácil, hoje eu quero o nível médio. Não, hoje eu vou me desafiar, hoje eu quero o nível hard. Hoje eu acordei bichão, cara. Hoje eu vou botar o nível extremo. Quero ver, manda o diabo vir aqui que eu vou comer esse tridente dele, eu vou mastigar, vou quebrar na perna. Não, a gente não acorda desse jeito. Nós não podemos escolher as nossas lutas. E seria muito bom se a gente pudesse, não é verdade? Se eu pudesse escolher minhas lutas, eu ia sempre botar no nível fácil. Ninguém quer sofrer, não é? Ninguém quer lutar demais. Só que Deus muitas vezes coloca a gente no nível extremo. Logo de manhã Deus já nos coloca no nível extremo. A grande questão é que se você for esperar suas lutas chegarem, para você se preparar para elas, você vai sempre falhar. Por isso esteja preparado para que você vença aquilo que você não pode controlar. O que você pode controlar é a tua prática diária na palavra de Deus. O que você não pode controlar são as lutas que você vai enfrentar. São as tempestades que virão contra você. Vocês são
Alguns de vocês ainda são e outros foram estudantes. Né? Alguns já se formaram, outros continuam estudando. E você sabe muito bem que não dá para deixar as coisas para a última hora. Eu fui estudante, eu sei muito bem como é que é isso. Não dá para deixar para estudar a prova no dia anterior. Não dá para deixar os trabalhos para a última semana. Não dá para deixar o TCC para o último semestre. Não dá. Vai dar ruim. Vocês têm que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Dizem que a vida é feita de momentos. Será que a vida é feita de momentos mesmo? Vamos pensar, por exemplo, no grande rei Davi. Quando foi que ele começou a pegar fama? Qual foi o dia D na história de Davi? Aí você vai me responder, foi o dia que ele enfrentou Golias. É verdade. O dia que Davi começou a pegar fama foi o dia que ele enfrentou Golias e que ele venceu. Esse foi o momento divisor, esse foi o momento divisor de águas na vida de Davi. Esse foi o seu grande momento. Mas será que foi só isso? Antes de Davi sequer imaginar, sequer sonhar com um gigante chamado Golias, ele já havia matado um leão e um urso para proteger as ovelhas do seu pai Jessé. Ele já estava preparado, ele já tinha alguma prática. Quando chegou o grande momento, ele já estava já estava preparado. E é engraçado lembrar também na história de Davi que ele não escolheu nenhuma das suas lutas. Ele simplesmente estava fazendo o seu trabalho, vivendo sua vida, e Deus mandou a luta ao seu encontro. Mas porque ele tinha um bom fundamento, ele venceu todas elas. Quando nós agimos de forma sensata naquilo que nós podemos controlar, aquilo que nós não podemos controlar não nos derruba. Quando a gente age de forma sensata naquilo que nós podemos controlar, aquilo que nós não podemos controlar nos derruba. Marca essa frase aí. Pode postar no Face ou onde você quiser, tá? Eu deixo. Só me cita lá, tá bom? Agora a escolha é nossa. Para encerrar, a escolha é nossa. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre as coisas que nós podemos e as que não podemos controlar, fica menos difícil de praticar as palavras de Jesus. Menos difícil. Não que vai ser fácil. Mas existem algumas coisas que podem nos ajudar um pouco mais nesse processo. Uma delas é, conheça a palavra de Deus. Eu pego no pé de vocês com isso, né? Falo bastante, né? Quase todo culto aqui eu estou fazendo uma aplicação dizendo que vocês têm que ler a palavra de Deus, dizendo que vocês têm que ler a Bíblia. Quando eu parar de ouvir nos discipulados que as pessoas não estão lendo a palavra de Deus, quando eu tiver certeza de que todos vocês estão lendo a palavra de Deus, aí eu vou parar de fazer essas aplicações. Vocês precisam ler a palavra de Deus. Você precisa se propor a ler a Bíblia, porque você não pode praticar aquilo que você não conhece. Você não pode botar em prática aquilo que você não conhece. Você tem que estar preparado. Você precisa se propor a isso. Deus deixou a sua palavra como uma forma de conhecermos a Ele. E conhecendo a Deus, nós podemos adorá-lo melhor. Nós podemos agir melhor. Segunda coisa, ande com pessoas que te ajudem a praticar a palavra. Você pode ter amizade com quem você quiser. Você pode ser amigo de quem você quiser. É recomendado que você seja amigo de não cristãos também. E você precisa trazê-los, né? Você precisa ser uma boa influência para os não cristãos. Mas se você não tiver amigos que caminham no mesmo propósito que você, praticar a palavra de Jesus vai ficar um pouco mais difícil. Se os teus melhores amigos não são de dentro da igreja, você já está no meio caminho para construir tua casa sobre a areia, para não praticar a palavra de Deus. Se os teus melhores amigos não são cristãos,
você já está 50% longe do teu propósito. Um pouco mais, talvez. A gente pensa que isso é só para o casamento, né? Eu vou encontrar uma pessoa que ande nos caminhos do Senhor, porque julgo desigual não dá, né? Mas julgo desigual também é quando nós fazemos sociedade, quando nós temos muita amizade com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Gente, no casamento isso faz diferença. No relacionamento faz muita diferença se a pessoa com quem você se relaciona quer seguir os caminhos de Deus ou não. Imagina só, você, gurizão, você tendo a experiência de namorar uma menina que não é cristã, que não tem a visão de pureza que você deveria ter. Cara, não vai demorar muito, vocês vão para a cama. Para as meninas, talvez elas consigam segurar um pouco mais, né? Mas também não vai aguentar muito, não. Vocês não estão caminhando juntos. A pessoa não vai te levar a construir um relacionamento de prática na palavra de Deus. Vocês não têm os mesmos assuntos para conversar. Você não pode nem compartilhar suas dificuldades, porque talvez você vai chegar lá para a pessoa e vai falar assim: hoje meu patrão me pediu fazer uma coisa errada e eu não quis fazer. Eu não quis fazer porque eu sou crente. Talvez vai falar assim: você está levando isso ao extremo. Você está levando tua religião a sério demais, vai viver tua vida. Porque a igreja não vai botar comida na tua mesa. Você pensa que isso é coisa só de quem se relaciona, quem namora, quem é casado? Não, quando você tem amigos que não conhecem a palavra de Deus, eles vão te dar esses mesmos conselhos. Vai viver tua vida, vai curtir. E na verdade o que você precisa é de pessoas que te confrontem. De pessoas que digam para você: olha, você está falhando nessa área. Você precisa ser um homem melhor, você precisa ser uma mulher melhor. Você precisa levar o evangelho do Senhor a sério. Não está aguentando cavar, vem cá, eu vou te ajudar a cavar, mas não desiste, abençoado. Porque a tua vida com Cristo, quando vier as tempestades, eu não quero te ver ruindo. Você não precisa de uma pessoa que te chame para curtir a vida doidado. Precisa de alguém que desafie você a continuar seguindo o caminho do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Vamos colocar de pé. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deixou a tua boa, perfeita palavra. O Senhor nos revelou para que a gente pudesse realmente viver uma vida melhor nessa terra. Mas não só isso, porque não são só questões éticas, mas são questões que nós precisamos nos apegar para conhecer o Senhor. E talvez certas dificuldades a gente nunca vai deixar de ter, Senhor. Talvez certas tentações nós nunca deixaremos de passar. Mas se construirmos nossa casa em Tua palavra, Senhor, construímos em algo que é seguro. E não importa o que o Senhor mandar para nós, Senhor, nossa casa não se abalará. Nossa vida não se abalará. Por isso nós queremos nos propor, Senhor, a construir um relacionamento saudável e firme, fundamentado em Ti, Deus. Cuida de nós, ó Pai, para que a gente não desista no caminho. Nos anime. Faça de nós, Senhor, pessoas convictas em seguir a Tua palavra, em confiar em Ti. Faça de nós, Senhor, pessoas convictas no Senhor. E assim sabemos que jamais seremos abalados. Sustenta-nos, porque somente o Senhor pode fazer isso. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.